Boa tarde a todos. Mais uma vez, nos encontramos aqui nessa casa para podermos trazer uma mensagem, para podermos estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre amado. Hoje, nosso tema é batismo. Eu vou ler um trechinho aqui, se vocês me permitem, porque é um trecho do Evangelho e eu não quero perder falando assim, que eu posso pular. Então eu vou dar uma lidinha rápida, para depois a gente comentar e estudar isso. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus vos suscitará filhos de Abraão. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Nós vamos... Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Elas estavam fugindo da ira vindoura, que seria a ira de Deus, entre aspas, né? Que em termos modernos significa a fuga psicológica do conflito consciencial, necessário ao processo de autotransformação. Esta fuga psicológica do conflito consciencial, o que vem a ser? Uma palavra diferente, uma palavra difícil, mas é o que? São as nossas atitudes equivocadas que nós praticamos no nosso cotidiano, e num determinado momento na nossa vida acende uma luzinha em nós e diz: epa, para, não é esse aí o caminho. Você está agindo equivocadamente. Muda a tua atitude. Então nós nos arrependemos do que vínhamos fazendo. Arrependemos. Vejam bem. E então entramos em conflito na nossa consciência. Por quê? Porque nós começamos a perceber cada dia mais que vai passando, a gente vai se autoanalisando, porque nós somos seres pensantes, temos a inteligência, nós vamos nos autoanalisando e observando quão equivocadamente nós viemos agindo. E isto vai fazendo com que a gente vá criando aquele sentimento de culpa, às vezes sentimento de revolta contra nós mesmos, ou sentimento de revolta contra a vida, ou também contra até o próprio Deus. Mas é necessário o processo da autotransformação. O que é essa autotransformação? Seria nós não nos contentarmos apenas com o nosso arrependimento. É necessário a nossa mudança, que é o quê? Mudarmos os valores que nós viemos trazendo até então. Nós trazemos do nosso passado atitudes muito equivocadas. É a nossa sombra, como relata Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós trazemos uma sombra, uma escuridão, atavismos do passado. E esses atavismos chegam aqui nessa nossa existência, nós continuamos alimentando eles e permitindo que eles continuem a agir através de nós.
E a gente continua a cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros que cometíamos lá atrás. Mas agora não é mais época da gente continuar a ser a mesma pessoa. Nós precisamos modificar a nossa vida, modificar o nosso comportamento, modificar os nossos sentimentos, modificar a nossa forma de viver e de conviver com as outras pessoas. Porque como a gente tem vivendo e convivido com as outras pessoas, não é mais o correto. Hoje, no patamar evolutivo em que nós nos encontramos, não cabe mais certas atitudes. Vocês observem bem que a gente às vezes vê na mídia televisiva, escrita, falada, a atitude de pessoas equivocadas, que matam, que roubam. Isso para nós já é uma coisa monstruosa. Quando lá atrás, matar, roubar, estuprar, fazer tudo isso que a gente vê hoje, era normal. Nós não tínhamos segurança dentro das nossas casas. Os homens entravam dentro das nossas casas, pegavam as nossas filhas, pegavam as esposas, estupravam, faziam o que bem queriam, matavam e iam embora. Não existia lei, não existia nada, era a lei do cão. A gente pode até dizer assim. Então, era permitido. Ou se não era permitido, fazia-se do mesmo jeito. Porque as pessoas eram ainda tão embrutecidas, tão ignorantes, tão afeitas à prática do mal, que elas não se importavam. E continuavam a fazer. Mesmo sabendo que às vezes corria o risco de uma pena de morte. Porque muitas pessoas foram mortas por conta disso. Né? Mas elas não estavam nem aí para esse tipo de situação. Então elas continuavam a fazer a mesma coisa. E nós trazemos isso do passado. Talvez não hoje, mas com essa intensidade, mas ainda nós cometemos os nossos deslizes, os nossos equívocos, e nós precisamos começar a parar e nos autoanalisar. Que é isso daqui. Se eu não me autoanalisar, se eu permitir que essa minha consciência continue a agir sem eu entrar em conflito com ela mesma, eu não vou mudar nada. Porque para mim vai estar correto, eu estou fazendo certo, é assim mesmo. Eu sempre fui assim, eu vou continuar a ser. Tanta gente fala desse jeito, né? A gente observa às vezes. Pessoas que dizem, não, eu não vou mudar. Não, assim eu nasci, assim eu sou, assim eu vou continuar a ser. Coitado, essa criatura é digna de pena. Falta amadurecimento espiritual, falta sensibilidade, falta despertamento, falta amor, amor próprio, não esse amor egóico que eu quero tudo para mim, não, esse amor que faz com que eu me movimente, saia do meu eu, do meu ego, do meu egoísmo, e eu vá me movimentar dentro da vida a meu benefício, mudando o meu comportamento. Vejam o que é o amor a si mesmo. Não é querer tudo só para si, não. É trabalhar de forma que eu conquiste situações de prazer, de felicidade verdadeiras para a minha vida. Que sejam perenes. Não como muitas pessoas aí estão, eu quero viver tudo. Né? Então bebe, fuma, se droga, prostitui-se. Tudo isso aí não é viver, isso é morrer. São pessoas mortas em vida já. Por favor, fique. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ai, né? Então, olha aqui, ó. Estavam fugindo da ira vindoura, que em termos modernos significa fuga psicológica do conflito social, consciencial, necessário ao processo de autotransformação. O que é ser batizado? Tem muitos segmentos religiosos, aqui não entendam, por favor, que eu esteja querendo denegrir a imagem de qualquer tipo de religião, não é isso. É só o que acontece que nós vamos relatar. Nada contra as religiões não, porque todas elas são ótimas, todas elas têm a sua finalidade, que é de encaminhar as pessoas para o caminho do bem. Mas tem certos segmentos religiosos que a pessoa começa a participar desse segmento religioso e ela só passa a ser denominada pertencente a essa religião se ela se permitir ser batizada.
Por quê? Porque eles entendem que a partir do batismo dessa pessoa, ela vai se tornar pura. Ela está livre do pecado. Ela já está com Deus. E não é assim. Isso são atitudes externas. O batismo, este batismo aqui, que João Batista já estava se referindo, ele disse que ali naquele momento, que foi um pouquinho antes de Jesus chegar para se permitir ser batizado, porque Jesus exemplificou tudo o que ele viveu para mostrar para nós, para nos ensinar. Então, Jesus se permitiu batizar, apesar de que Jesus não precisava daquele batismo de água, porque Jesus não tinha mais nada a ver com aquilo ali. Mas ele se permitiu por humildade. João Batista diz ali, nos relatam nos evangelhos, que quando eles perguntam, porque as pessoas ali acham que João Batista seria o Messias que eles estavam aguardando. João Batista fala para eles assim: não, eu não sou o Messias. O Messias, ele virá e ele batizará com o fogo do Espírito. Eu batizo com a água, mas eu não tenho, ele deu a entender que eu não tenho competência para batizar como o Messias irá batizá-los. Então, esse batismo do fogo, batismo do Espírito, não é esse batismo exterior, é o batismo interior. É a nossa autotransformação. É uma guerra que nós vamos empreender dentro de nós mesmos. Porque nós vamos ter que mudar muitos valores. Nós vamos ter que mudar muitas atitudes. Nós vamos ter que mudar, muitas vezes, quase que toda a nossa forma de ser, de viver e de conviver. E é uma guerra. É uma luta. Porque nós vamos tentar ser diferentes e nós vamos muitas vezes voltar a fazer as mesmas coisas. E nós vamos perceber que às vezes nós não estamos conseguindo tudo aquilo que nós gostaríamos de conseguir. Por isso é o batismo do fogo. É o batismo da persistência, da luta diária. Este é o verdadeiro batismo. É eu me tornar uma criatura nova. É eu me tornar uma criatura do bem. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que é um homem de bem? Generalizando, tanto o homem como a mulher. O que vem a ser o homem de bem? E os espíritos lhe responderam: o homem de bem é aquele que pratica o bem pelo próprio bem. Quer dizer, pratica o bem porque sabe que o bem é algo maravilhoso, é algo que transcende a tudo na vida. Quantos de nós até praticamos o bem às vezes? Fazemos uma filantropia, visitamos uma pessoa doente, mas nós queremos sempre um troco, uma devolução, um retorno. O homem de bem pratica o bem pelo prazer de praticar o bem, independentemente se ele vai receber um muito obrigado ou não. Quantas pessoas eu já vi: eu não vou mais ajudar. Por que eu vou ajudar? Fulano lá não me diz nem muito obrigado. Esta pessoa não está praticando o bem como deveria. Porque praticar o bem não é dar, é abrir o nosso coração ao amor ao próximo. É ver aquela criatura como nosso irmão necessitado, independentemente dele estar são ou estar doente, física ou espiritualmente. Porque aquele doente espiritualmente, ele ainda está totalmente desequilibrado. Ele não tem capacidade para entender a transcendência de dizer obrigado, que é a gratidão. A gratidão é algo maravilhoso em uma pessoa. Vocês não sabem o que faz a gratidão em nós, quando nós agradecemos de coração, quando nós sentimos que fomos agraciados pela ajuda de alguém. A gratidão em nós é algo assim sublime e maravilhoso. Só quem consegue agradecer sabe o quão valor, o quão grandioso é agradecer. Então, esse batismo
que João Batista se referiu que Jesus vinha fazer, é esse batismo da transformação. Porque só jogar aquela aguinha na cabeça, né, que nem o bebê, a gente vai lá, né, vou batizar hoje, é batizado meu filho, vai lá, leva um bebê para batizar. O que o bebê está entendendo o que está acontecendo com ele ali? Nada. Ele nem sabe que ele está aqui na terra já. Ele nem sabe ainda. Ele nem se situou aqui. Ele está mais do lado de lá do que do lado de cá. E é essa pessoa que vai e busca o batismo, porque ela agora quer pertencer a essa denominação religiosa. Aí ela é batizada, mas ela continua a fazer as mesmas coisas. Adiantou ser batizada? Não. Resolveu ser batizada? Não. Porque ela não pratica o batismo que Jesus quis que a gente praticasse, que Ele veio ensinar. Eu digo que de batizados a cadeia está cheia. Não é assim? Agora, todos os presos que estão lá na cadeia, que matam, que roubam, que fazem toda maldade, estão lá na cadeia. Então, se o batismo resolvesse isso tudo, nós não teríamos mais bandidos. O batismo da água. Nós não teríamos mais. É necessário o batismo do Espírito, aquele que brota aqui dentro e vem para fora, através das nossas atitudes, através da nossa mudança comportamental. Por favor. Senão não vai dar tempo. O verdadeiro arrependimento produz muitos frutos, pois sai do campo da intenção e se revela no comportamento. O comportamento consciencial revela o verdadeiro arrependimento. A atitude mascarada de dizer que temos por pai Abraão indica o quanto o arrependimento é exterior. Quer dizer, eles diziam lá, batizado com a água, mas nós temos o pai Abraão, ou Abraão era escolhido de Deus, né? Pelo menos porque é o que é relatado na Bíblia lá, no Velho Testamento, então a gente está aqui, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que eu falei agora, vou lá, sou batizada, pronto, estou aqui. Agora posso continuar fazendo tudo que eu vinha fazendo e pronto, tudo bem. Eu vou para o céu. Não. Eu vou ter uma situação melhor do lado de lá? Também não. Então é aqui, ó. Eu não posso só me arrepender. Arrependimento somente não basta. Nós temos que ter atitudes. Atitudes na prática do bem. Sentimentos de amor a mim mesma e ao próximo. Certo? Porque senão não vai adiantar nada também me arrepender. Porque eu me arrependo hoje de um ato equivocado que eu pratiquei. Tá bom, já me arrependi, né? Então aí a gente acha que a gente já está livre. Ah, arrependi? Tá jóia. Aí amanhã eu vou lá e faço uma coisa pior ainda do que eu fiz hoje e me arrependi. Mas às vezes eu já até nem me arrependo. Porque eu vou ficando cada dia mais endurecida. Cada dia mais cega, não observo nada, não percebo nada. Não tenho mais sensibilidade para ver quão errado eu tenho vivido. Então eu me perco pelo caminho. Então eu me arrependo, mas eu tenho que tomar uma atitude contrária a tudo aquilo que eu vinha fazendo. Eu tenho que modificar-me. Modificar-me. Só assim eu vou começar o meu processo de evolução. Vou começar a trabalhar em mim a minha aproximação com o Criador do universo, que é Deus. Vejam bem, porque enquanto eu estou aqui só no arrependimento, eu estou muito longe dele. Porque eu continuo a fazer as mesmas coisas. Então, ali nós vamos ter que fazer aquele ponto crucial da nossa vida. É a mudança. Mudança. Ah, é difícil. É difícil. Muito difícil. Mas é uma coisa maravilhosa que nós podemos não desistir de nós. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Logo que eu comecei na doutrina espírita, e eu acho que a maioria das pessoas acontece com a maioria, a gente se empolga, né? Porque a gente começa a ler o livro dos Espíritos, ler o Evangelho, ler as outras obras básicas e outros livros espíritas. Ai, eu quero ser bonzinho, eu quero mudar, eu quero ser melhor, aquela coisa e tal.
E a gente vê que não é fácil. Pequenas atitudes que a gente tinha, que não são assim tão ainda encalacradas na gente, a gente consegue deixar elas de lado e seguir adiante. Mas tem outras que estão tão enraizadas em nós, que a gente luta, briga com aquilo ali, mas continua. Virou, mexeu, a atitude se manifesta. Aí a gente se sente tão mal, ai, mas poxa vida, eu achei que eu já tivesse perdido esse vício, e eu continuo a fazer ele. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor. Quando a gente começa a pensar assim, nós já estamos começando a caminhar. Porque enquanto nós ficamos, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, por que Deus me castiga? Porque a gente acha que Deus castiga, Deus não castiga, Deus educa. É muito diferente de castigar e educar, né? Há uma grande diferença. E por que eu continuo a sofrer? Porque eu não me mudo, eu não me transformo. Eu não faço nada, absolutamente nada. Eu quero que caia tudo na minha mão aqui, assim, facinho. E não é assim. Porque a gente veio do passado acreditando que bastava eu ir assistir uma missa, assistir um culto religioso, ou frequentar determinado segmento religioso e pronto, eu já estava garantido o céu para mim. Não é assim. Não é assim. Não basta ser. Ah, eu sou de determinado... Aí é rótulo, né? A gente coloca aquele rótulo assim. Rotula, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, muçulmano, eu sou. Mas, na realidade, na hora, como a gente diz, do vamos ver, a gente não é nada disso. Porque a gente não vive nada do que a gente aprende. E a proposta da doutrina espírita é essa proposta da autotransformação. É uma luta. É como a gente vai empreender uma caminhada de 3.000 passos. Se eu não der o primeiro passo, jamais eu chegarei nesse 3.000. Então eu tenho que começar. Se esses 3.000 passos me levarão à felicidade, me levarão a uma situação muito melhor quando eu retornar à pátria maior, então eu vou começar já. Eu não vou conseguir chegar nessa existência, porque o meu caminho é muito longo. Eu trago muita sujeira do meu passado. É a mesma coisa, por exemplo, um filhinho nosso, né? Um dia de chuva vai lá, brinca no barro, se lambuza todo, suja a roupa, suja a perninha, suja o pezinho, suja tudo. E chega à tarde para tomar banho, não dá só para passar um sabonetezinho neles. Né? A gente tem que pegar uma buchinha e esfregar. E às vezes eles choram, reclamam porque está doendo. Mas a gente tem que tirar aquela craca ali, porque senão ela vai se acumular com mais outra, como é que vai ficar? Né? Vai chegar uma hora que não tem, que tem que tirar mesmo. A mesma coisa somos nós. Nós trazemos muitas cracas do nosso passado. E aí, se a gente quiser se livrar delas numa única reencarnação, a gente vai se machucar muito. Porque nós vamos ter que pegar aquela buchinha, não essa de espuminha não macia, não. Aquela bucha que dá na cerca, sabe? Aquela que ela é bem áspera, né? E eu ainda costumava dizer para minhas filhas, quando elas eram pequenas, que elas vinham para dentro de casa suja, eu falei, vou arrumar um caco de telha ou então um pedaço de tijolo para esfregar vocês. Porque vinham assim que dava medo, né? Mas tem que ser aquela bucha, bem forte mesmo. E aí a gente vai ter que esfregar. Vai doer, vai ferir, vai machucar, mas é a única coisa que vai nos limpar. Essa dor que nós vamos sentir é a luta nossa. Que muitas vezes nós vamos ficar decepcionados conosco nesse nosso batismo. Muitas vezes. Não vai ser uma só, vão ser muitas. Mas nós temos que colocar na nossa cabeça, somos eternos. Temos a eternidade à nossa frente. Vamos continuar lutando, vamos continuar nos lavando, vamos continuar nos batizando todos os dias. Apesar de tantas dificuldades. Mais um slidinho só. Mudou? Mudou. Parecia que era o mesmo. O que é o arrependimento consciencial? O real significado da palavra arrependimento
em uma análise psicológica profunda, expressa pender para o lado acertado. Se até agora eu vinha de um lado que era o errado, que era o equivocado, eu vou agora, foi o que eu falei, fazer aquela movimentação de mudar o meu comportamento, os meus sentimentos. Né? Arrepender-se, portanto, é pender para tudo aquilo que nos ilumine os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Vejam bem, não é só, me arrependi. Não. Aí nós vamos ter que iluminar, né, os nossos pensamentos. O que é iluminar os nossos pensamentos? É começarmos a ter pensamentos positivos, a não pensarmos mais mal dos outros, a não desejarmos mais o mal para o outro, porque a gente acha que está pensando, que está tudo escondidinho aqui dos outros, mas não estamos, não. Tem uma falange de espíritos que convivem conosco, que se afinizam com o nosso modo de ser e que sabem o que nós estamos pensando. Que eles sabem. E por isso eles ficam ali. Porque eles gostam do que nós gostamos também. Quando a gente mudar a nossa forma de pensar, eles vão se afastar, porque a gente vai estar pensando de forma bem diferente da deles, e eles não vão encontrar mais campo para nos perturbar. Sentimentos também. Está aqui dentro, ninguém vai perceber. Eu odeio. Eu me vingo. Eu desejo mal. Então vou parar. Vou passar a amar. Se no começo eu não conseguir amar, mas que eu consiga pelo menos a ter pena, começa assim a ter pena da pessoa que nos fez o mal. Coitada, é uma pessoa doente, espiritualmente. Porque quem está bem não faz mal. Quem está bem não inveja ninguém. Quem está bem não deseja o mal para ninguém. E é isso que acontece. Nós só fazemos tudo isso porque nós estamos doentes, espiritualmente. Por isso nós estamos aqui na Terra, que é um hospital escola, internados aqui para a gente se curar. Né? Comportamentos. Vejam bem, pensamentos, sentimentos geram nossos comportamentos equivocados. Nascem lá no pensamento, né? Aí vem para a área dos sentimentos e se extravasam nas nossas atitudes. Então nós temos que cuidar mais de nós mesmos. Nós somos pessoas muito importantes. Precisamos nos tratar. E o remédio para a nossa saúde integral é Jesus. Só Jesus. E através de Jesus, nós vamos aprender a nos amar, amar ao próximo e acima de tudo a Deus sobre todas as coisas. Vejam bem, Jesus, ele é o remédio para tudo. A partir do momento que a gente começar a viver esse mestre, a viver os seus ensinamentos, mas com vontade, com amor, nós vamos começar a nos tornar criaturas cada dia mais felizes. Pois o batismo do fogo é para trazer em nós a felicidade para a qual cada um de nós foi criado. Nenhum de nós Deus criou para o sofrimento, para a infelicidade, para a dor. Deus nos criou para sermos felizes. Tudo que corre na nossa vida, de dor, de aflição, seja física, espiritual, moral, de qualquer ordem que seja, nós é que fomos os criadores das nossas dores. Portanto, nós é que temos que tomar o nosso remedinho. E esse remédio maravilhoso é Jesus. Vamos nos curar com o Mestre. Boa tarde a todos. Bom fim de semana para todos vocês. E que o Senhor da vida ilumine os seus passos. Obrigada para você. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede.
Muito obrigado.